se manifestou e mandou um cardeal ir visitar Galileu e começar um processo de inquisição, do qual ele foi condenado. E o cardeal chegou, o senhor está falando, está blasfemando aí, né, contra a Bíblia, né? O senhor está dizendo que o Sol é o centro do sistema solar. Você não sabe o que está na Bíblia? É a Terra. Aí ele, com o telescópio dele lá, ele falou para o seu cardeal assim, dá uma olhada aqui que eu vou lhe mostrar. Vou te provar que o Sol é o centro do sistema solar. O cardeal falou assim, não, eu não tenho permissão do Papa para olhar nada no seu telescópio. Falou, mas o senhor veio aqui me julgar? O senhor não vai olhar no telescópio? Falei, não vou olhar. Aí, o melhor amigo dele era o Kepler. Aí ele escreveu uma carta para o Kepler. Você acredita que o cardeal enviado aqui não teve coragem de olhar no meu telescópio? Eu lhe pergunto, Kepler, devemos rir ou devemos chorar? Eu lhe pergunto, colegas, o fato da gente não estar usando ozônio como deveria, nós devemos rir ou devemos chorar? Eu acho que a gente deve chorar, porque é uma pena. O que nós estamos deixando passar de exercer a nossa medicina. Então houve também o que eu chamo de uma revolução ozonociana. A revolução ozonociana começou com Albert Wolff, que era um dermatologista alemão, que começou a tratar na Primeira Guerra Mundial feridas. Não existe nada melhor para tratar ferida do que ozônio. Ele começou a tratar feridas de guerra nos campos. Ele começou a tratar pessoas que iam perder a perna, que ia ser amputado, e graças ao ozônio não foram. Mas muito antes dele, você vai ver na história aqui, já se usava ozônio. E eu vou mostrar para você. Em 1880, Kellogg já usava ozônio nos Estados Unidos, clinicamente, tratando difteria, croup, que naquela época era mortal. Matava muita gente, morreu de croup no mundo. E o Kellogg, o mesmo Kellogg do cereal Kellogg, o mesmo médico, usava ozônio na Flórida. Aí vem o exército alemão com a Primeira Guerra, curando infecções, porque não tem nada melhor. Nenhuma bactéria até hoje foi identificada como resistente ao ozônio, nenhuma. Você pode pegar todas as bactérias resistentes a antibiótico. Elas são sensíveis ao ozônio, qualquer uma. Aí um cirurgião chamado Erwin Peyer, em 1945, um cirurgião vascular, começou a tratar problemas circulatórios. Aí Hans Wolff instalou o que se chama hoje de terapia, autohemoterapia, maior e menor. Começou com Hans Wolff. E a saúde pública, depois em seguida, introduziu um tratamento de água. Você vai ver que mesmo antes de 1900, a primeira cidade do mundo a ter tratamento de água com ozônio foi na Holanda. Hoje tem mais de 3.000 cidades no mundo com tratamento de água de ozônio. Uma delas, só para você lembrar e nunca mais esquecer, Los Angeles. Toda a água de Los Angeles é ozonizada. Tá? E aí a Alemanha, a Rússia, Cuba. Por que Rússia? Por que Cuba? Porque são países de pouco poder econômico e é um jeito barato de servir a população. Todos os hospitais públicos de Cuba, são mais de 40, tudo é tratado à base de ozônio. Você chega lá com hepatite C, é ozônio. Você chega lá com AIDS, é ozônio. Você chega lá com tuberculose, é ozônio. Você chega lá com dermatite infecciosa, é ozônio. Você chega lá com câncer, é ozônio. Qualquer um, o tratamento porque é barato. Resolve o problema da saúde pública. E foi graças à conexão Rússia-Cuba que os cubanos aprenderam com os russos. E levaram isso a um dos grandes centros do mundo hoje. E muitos brasileiros saem daqui e vão treinar em Cuba. Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Tudo bem? Livros é os mais variados. A literatura está cheia de livros e de publicações. Em 1774, Lavoisier descobriu o oxigênio e foi considerado o pai da química moderna, por causa do descobrimento. Em 1811, Amadeu Avogadro, que foi falado várias vezes ontem aqui pelo Marco Marcondes, ele não só criou a constante de Avogadro, o número de Avogadro,
ou seja, o número de átomos que existe no mol de uma substância. E isso nós vamos explicar para frente os impactos que terão. O oxigênio é uma coisa relativamente recente e antiga no mundo. A Terra tem em torno de 4 bilhões de anos. A Terra, o Big Bang ocorreu há 13,7 bilhões de anos, mas a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E por volta de 2 bilhões de anos atrás, surgiu na primeira vez na Terra o oxigênio. Até então, isso aqui era um ambiente anaeróbico. E com o advento do oxigênio, a mitocôndria, que era uma bactéria, que prestava serviço terceirizado para a célula, ela prestou tanto serviço para a célula que um dia a célula disse para ela: por que você não muda aqui para dentro do citoplasma e fica parte da gente? Então a mitocôndria se mudou para dentro do citoplasma e se tornou uma organela celular. A mitocôndria era uma bactéria simbiótica que produzia oxigênio, que trabalhava com oxigênio, era aeróbica. E aí começou o processo aeróbico. Você pega umas células do seu coração, pode chegar até 10 mil mitocôndrias, para você ter uma ideia, hoje. Bom, e aí mostra esse processo todo de evolução. Muito bem, o oxigênio é indispensável para a vida. Mais de 62% da crosta da Terra, em massa, é composta de oxigênio. Essencial. Você fica sem comer muito tempo, você fica sem beber água muito tempo. Nós estávamos falando de pessoas que não comem nem bebem água ontem, mas você não fica mais do que 3, 4 minutos sem respirar. Você morre. Então é essencial à vida. O oxigênio também é encontrado em 65% dos elementos do nosso corpo, incluindo tecidos, órgãos, sangue, pele. Ou seja, está em todo lugar. Enquanto nós podemos ficar sem alimento por alguns meses, sobreviver sem água por alguns dias, nós não podemos sobreviver sem oxigênio por mais que alguns minutos. Então deve ter uma importância, não? Se você não consegue viver sem oxigênio por alguns minutos, deve ter uma importância muito grande. Mas o oxigênio causa radicais livres. Querido, o oxigênio traz a vida. Pô. Você paga um juro, tudo tem um preço. Você quer ser famoso, você paga um preço. Você quer ser desconhecido, você paga um preço. Você quer ser rico, você paga um preço. A Receita Federal vai ficar de olho em você, os parentes vão querer dinheiro emprestado. Você quer ser pobre, você paga um preço. Você pode morrer como mendigo na rua. Tudo tem um preço. O preço aqui é muito barato. O oxigênio cobra 3% de juro. Você respira 100% de oxigênio, 97% vai lhe beneficiar e 3% vai para o cano de descarga. Seu carro não tem um cano de descarga? Você põe a gasolina, põe o óleo, e o motor vai usar e vai sair um resíduo lá no cano de descarga. O resíduo do oxigênio, por causa disso você não vai pôr gasolina no seu carro? Não, eu não vou pôr gasolina no meu carro porque eu tenho um resíduo no cano de descarga. Mas seu carro não anda, acabou, morreu. Seu organismo não anda, parou de funcionar. Tem muita gente que está com problema sério por deficiência de utilização de oxigênio. Esse é o termo que eu quero que você guarde. Utilização de oxigênio. E você vai ver que é aí que o ozônio vai funcionar. Presta atenção nisso. Você vai ver de uma forma diferente hoje. À medida que nós envelhecemos, nós vamos diminuindo a nossa capacidade de utilizar o oxigênio. O ozônio vai aumentar a capacidade de utilizar o oxigênio. Por isso que ele é anti-envelhecimento. Entre mil outras coisas que ele é. Uma das maiores autoridades do mundo, se não a maior autoridade em ozônio, é o Dr. Vettel Botti, italiano. Esse livro aqui dele, A New Medical Drug, só para você ter ideia, ele tem 49 páginas de referência científica. Não é 49 referências científicas, não. É 49 páginas de referência científica. E o pessoal fica falando, falta ciência, falta ciência. Sobra ciência. Sobra ciência. Sobra ciência. Qual o livro que você já leu até hoje que tem 49 páginas só de citação científica? Não sei o que você quer mais. O Dr. Frank Schellenberg é o
o presidente da Sociedade Americana de Ozonoterapia. Se você quiser um dia fazer um curso espetacular, você vai fazer um curso com ele. Ele dá cursos, a gente do mundo inteiro trabalhar com o Dr. Schallenberg. Ele é o presidente da Sociedade Americana de Ozonoterapia. E ele é autor desse livro, que você vai ficar surpreso. É um livro relativamente pequeno, de uma sabedoria absurda. Ele se dedicou a vida dele, ele é jovem ainda, dedicou a vida dele inteira ao estudo da ozonoterapia. Tem uma boa didática, acho que você vai ver um trechinho dele falando aí, e etc. Se você entrar no www.AAOT, American Academy of Ozonotherapy.s, aqui é o site da Sociedade de Ozônio Americana. E aí você vai ter uma fonte de muita coisa aqui para você estudar, discutir, preparar, ver. Aqui traz os treinamentos que são feitos nos Estados Unidos, etc, etc, etc. Então esse aqui, ó, www.aaot.s. Anota isso aí, porque você vai ter muito prazer em ler isso aqui. É muito rico isso aí. Isso aqui a Adriana é uma autora espanhola, ela é de Barcelona, também muito entendedora de ozônio, isso aí já em espanhol, para ver se você tem mais facilidade, guia para o uso médico de ozônio. Eu vi alguém andando com esse livro hoje aí, não sei quem, passou assim no meu olhar, me lembro. Aqui, esse livro é espetacular, esse livro tem mais de 600 páginas, é só o uso de ozônio na reumatologia, é fantástico, show de bola. Aqui está o uso de ozônio na odontologia. Você não tem ideia da quantidade de dentistas que passaram a usar ozônio no mundo. Porque você vai no dentista, você não precisa de motor mais. Ele aplica ozônio, a dentina recupera, não precisa para tratar cárie, não precisa mais de motor. Tem dentista que trata só com ozônio. Então a criança que tem medo de motor, o adulto que não quer perder o dente, que não quer obturar, que não quer fazer nada, recompõe a dentina com ozônio. Então é muito grande a aplicação de ozônio na odontologia. Para tratamento de canal, nós conversamos ontem, você lembra que eu mencionei que, na realidade, o número é 3 quilômetros, dá 3 milhas, dá 5,1, 5,5 mil metros, 5.100 metros de espaço dentro de um canal. Então, quando você tem um dente, a raiz do dente, você tem 5.100 metros, se você pusesse tudo em seguida, de quanta ramificação tem lá. E você, quando coloca o gás lá, é gás, ele entra em todo lugar. E ele trata o canal de uma forma que é impossível o endodontista tratar do mesmo jeito. Impossível. O ozônio é muito usado na veterinária, aliás, até às vezes ilegalmente, porque não tem antidoping para pegar ozônio. Você pega um cavalo pangaré, você injeta ozônio no ânus dele, em grande quantidade, e ele ganha a corrida. Tem muita gente ganhando dinheiro aí, na surdina, colocando ozônio em cavalo. Tá? Mas eu quero mostrar para você alguma coisa fascinante. Então prepare-se. Agusta aí. Acompanha esse vídeo aqui comigo. Aqui está fazendo uma injeção no joelho, tá vendo? Ó, ó. Dr. César Felipe está fazendo isso. Você não conseguia fazer isso? Não. Por quê? Porque eu tinha muita dor. Muita dor. E agora? Agora está melhor. Muito melhor. E está leve? Está mais leve. As pernas, dá uma caminhada. Dá uma caminhada. Está muito diferente? Bastante, 80%. 80%, tu achou que melhorou? Sim. Tu sente as pernas mais leves? Mais leve. E Não. sem dor? E também sem dor. Não tinha nenhuma dor. Nada. Estou melhor. Beleza, então tá ótimo, muito obrigado. Que diferença você tem antes de você entrar aqui, antes de tratar e depois que você Dr. César aí. Que diferença? Que diferença? Ah, melhor assim, mais. O quê? Melhor assim, tudo melhor. Melhor, não.
triste, não... E agora, a dor que você tinha antes e agora saiu a dor? Saiu, não tenho mais dor. Por caminho, por exemplo. Ó, E agora? tô boa, posso dançar a noite inteira. Diga lá pra ela. Tô boa, posso dançar a noite inteira. Olha como é que é simples, ó. Ali, ó. Ó. Tem mistério nenhum. Zero. Acabaria com as cirurgias de coluna. Para vertebral cervical. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Subcutâneo. Olha só, não estava movimentando a mão, ó. Vai injetar subcutâneo, olha só. Só isso, ó. Só isso, ó. Agora vai esfregar, quer ver, ó? Olha lá. Ó. Maravilha! Fabuloso! Eu faltava agilidade para fechar, tá? Eu não tinha condições da esquerda de fechar. A direita não, mas a esquerda era com muita dificuldade e muitas dores. Quantas aplicações você fez? Eu fiz 3 aplicações. Qual remédio você conhece que faz isso? 3 aplicações. Me fala um. Aqui, ó. Esse cachorro não anda, ó. Não anda, ó. Olha lá o pé dele, ó. A pata dele traseira, ó. Olha lá, ele arrasta as patas, ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo direitinho? Olha só, olha lá. Ele não anda. 4ª aplicação. Ó. Começou a andar. Olha aí, ó. Ó. 7ª aplicação. Não tem mais nada. Sarou. Me mostra um caso seu, assim. Resolve desse jeito. Quero ver. Olha lá, não tem mais nada. Só uma cachorrinha, ó. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Ela não põe nenhuma das 2 patas no chão, ó. Ela arrasta as 2 patas. Estão vendo? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Ó. Olha lá. Estão vendo? Quinta aplicação. Paravertebral. Olha aí. Ó. Olha lá, os pés no chão. 7ª aplicação. Eles vão colocar para andar numa cama de pedra. Quer ver? Aqui, ela tá numa cama de pedra. Que é pedra, ó. Pedrinha, pedregulho. Olha aí, ó. Tá andando aí. Olha aí. Olha aí. Tá de pé. Esse filme foi cedido por mim pela filha do César, que foi um dos pioneiros de ozônio no Brasil. Se você conhece alguma coisa que faça igual a isso ou melhor, eu quero conhecer, porque eu não conheço. E olha que eu estudo, hein? Nunca vi nada igual. Nada, passa perto. Eu vou abrir para perguntas depois, tá bom? Você já ouviu falar das terapias biooxidativas? Você tem o oxigênio hiperbárico, que é espetacular, não é tão bom quanto o ozônio. É claro que na doença dos mergulhadores eu prefiro o oxigênio hiperbárico. Mas você não trabalha com mergulhador que está saindo de um mergulho com problema da doença do mergulhador no seu consultório. Então esquece. É muito boa a medicina hiperbárica, excelente. Mas não chega igual ao ozônio. O ozônio, a fotoluminescência, o peróxido também é bom. Mas não chega a se comparar com o ozônio. Você vai me desculpar. Não tem nada a ver. Você está falando de uma bicicleta comparando com o Mercedes-Benz. É outro nível. Quando não tinha ozônio, a gente trabalhava com peróxido. Hoje, acho que você tem que passar para cá. Não há razão de você trabalhar com peróxido. Hã?
suprem o oxigênio necessário para a defesa do organismo e promovem um retardo no processo de envelhecimento. E eu prometo que eu vou convencer você disso. Eu já comecei a lhe convencer do efeito. Você viu ali a mulher que não andava direito, que quer dançar. Você viu a outra que não mexia a mão, não tem problema. Você viu os cachorrinhos que não andavam. Uns 5, 7 tratamentos, estão ali, ó. Tem livros e mais livros. Quando é que o ozônio surgiu no mundo? Em 1785, Martin van Marum foi o primeiro a identificar o que mais tarde se caracterizou por ser ozônio. 1785. Em 1840, na Basileia, esse químico chamou de ozônio, que em grego quer dizer gera cheiro. Tem um cheiro característico do ozônio. Então, o Christian Friedrich Schonbein foi quem, em 1840, na Basileia, na Suíça, identificou o ozônio, chamou por nome, etc, etc, etc. O ozônio, uma forma alotrópica de oxigênio, você lembra do grafite, lembra do fulereno, é um gás incolor à temperatura ambiente, com característica odor ocre e pungente que lhe deu este nome. Ocre pungente que deu este nome. Ozônio, aquele que cheira. Muito bem. O primeiro gerador de ozônio no mundo foi criado pela Siemens. Naquela época era uma empresa de fundo de quintal. Começou assim, ó. Hoje é a Siemens que você conhece. Mas começou uma coisa simples. Em 1857, ele criou o primeiro gerador de ozônio no mundo. Porque isso aqui é uma evolução daquilo, nada mais do que isso. Então ele criou o primeiro gerador de ozônio do mundo. 1857. O Dr. Kellogg, do cereal, o famoso Kellogg Cereal, que tem nos Estados Unidos, que você toma no café da manhã, era um pediatra. Ele trabalhava em Michigan. Eu enganei, eu falei Flórida, mas ele era de Battle Creek, Michigan. Em 1880, ele tratou o primeiro caso de difteria, de Krupp, que naquela época era mortal. Ele tratou e a criança se salvou. Então foi o primeiro caso nos Estados Unidos, publicado, de alguém que usava ozônio para tratar uma doença infecciosa aguda, que aliás é fantástico. Você vai ver aqui. Em 1893 foi instalado o primeiro tratamento de água na Holanda. Tem mais de 3.000 cidades no mundo que têm a água tratada com ozônio. Cada vez mais as suas piscinas serão tratadas com ozônio. Você já deve ter escutado eu falar isso, vai escutar de novo. Não entre em piscina tratada com cloro, querido. É preferível você não nadar. Ah, mas nadar faz muito bem para a saúde. Não, numa piscina de cloro. Porque o cloro é um halógeno, ele compete com iodo. Se você nadar numa piscina de cloro 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, durante 10 anos, você vai acabar desenvolvendo hipotiroidismo. Porque eu já vi casos de desenvolver hipotiroidismo em consequência do excesso de cloro de piscina. Não faça sauna úmida no Brasil. Porque se você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, a água da sauna é tratada com ozônio. Aqui no Brasil é tratada com cloro. Quando esquenta, faz o vapor, forma um gás venenoso, que te prejudica. O benefício da sauna é anulado pelo efeito tóxico do ozônio. Tesla, para quem não conheceu Nikola Tesla foi funcionário do Thomas Edison. Só que ele era 10 vezes mais brilhante que Edison. Ele era o cabeça da história. Tanto é que quando o Edison resolveu fazer a corrente contínua para acender Nova York, ele disse, não vai funcionar. Tem que ser corrente alternada. Foi ele que provou que tinha que ser corrente alternada. Ele inventou muitas coisas, muitas. Um super gênio. Mas quem levava a fama era o Thomas Edison. Mas o cérebro que estava por trás era esse indivíduo aqui. Ele criou em 1900, nos Estados Unidos, a Tesla Ozone Corporation. Tem aparelho feito por ele em 1900 que continua funcionando até hoje, sem manutenção. Eu já vi colegas nos Estados Unidos usando o aparelho de Tesla do avô que usava, que era médico, e o aparelho continua funcionando do mesmo jeito.
um sistema de plasma frio. Até hoje funcionando. Para você ter uma ideia. O que é ozônio e como se forma? Ozônio é uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio, que se forma quando as moléculas de oxigênio se rompem devido à radiação ultravioleta ou uma descarga elétrica, e os átomos separados combinam-se com outras moléculas de oxigênio. Então você pega uma molécula de oxigênio que tem 2 átomos, você rompe isso com ultravioleta, ou você rompe com a descarga elétrica, esses átomos agora se juntam com outra molécula, faz um O3. E ele dura muito pouco tempo. Olha lá, é uma molécula instável. Fica pouco tempo, e aí ele torna-se, nasce o oxigênio ativo de novo. Mas esse pouco tempo que ele fica na forma de ozônio, faz toda a diferença do mundo. E você vai entender onde que a bioquímica entra, onde que ele atua e por quê. Aí você vai entender muita coisa. Como é que isso acontece no corpo? Por que que não tem nada que substitua ele? E por que que dar oxigênio não é a mesma coisa? E por que que dar peróxido não é a mesma coisa?